E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jornada Financeira. E pro vídeo de hoje, você sabe o que é uma bolha financeira? Você já ouviu falar desse termo, bolha financeira? Se você sabe o que é, você sabe como uma bolha financeira se forma, o que é necessário para ela se formar e quais os riscos, os perigos que elas podem oferecer para você? Se você quiser saber tudo isso, continue assistindo esse vídeo que hoje nós falaremos disso. Nós falaremos sobre bolhas financeiras. E antes que esse vídeo comece, já deixe o seu like, não se esqueça de deixar o like, senão você se esquece. E também já se inscreve no canal e aperte o sininho para que você não perca nenhuma notificação de outros vídeos daqui para frente. Feito isso, vamos lá, porque temos muito a falar de bolhas financeiras hoje. E para iniciar, nós temos que deixar claro um conceito que vai ser muito importante para a compreensão das bolhas financeiras. Primeiro, nós devemos entender a lei da oferta e da demanda. Por quê? Porque ela vai influenciar diretamente a formação de uma bolha. E vai até mesmo facilitar você entender o que é uma bolha. Basicamente, na lei da oferta e da demanda, quanto maior a demanda por determinado produto, por determinada coisa, o preço dela costuma subir. E quanto menor a demanda e maior a oferta, o preço dela costuma cair. Na verdade, vai subir se a demanda for muito alta e vai cair se a oferta superar a demanda. No caso de ativos financeiros, que é o que a gente vai falar aqui nesse vídeo, eles têm uma oferta limitada. Por mais que, exemplo, quando você está falando de ações, você tenha milhões e bilhões de ações em circulação, é um número ainda limitado. Como as ações não possuem preços exorbitantes, por exemplo, se a demanda por elas sobe muito, se muitos investidores querem comprar essas ações, o que vai acontecer? O preço delas pode disparar apenas por causa desse motivo, excesso de demanda por um ativo que está ali limitado. A oferta sendo fixa, sendo sempre aquele número de ações. Ok, as empresas, por exemplo, podem aumentar o número de ações do mercado, fazendo follow-ons e coisas do tipo, mas mesmo assim, se a demanda continua muito forte, o preço vai continuar subindo. Então eu dei esse exemplo com ações, mas você pode colocar esse exemplo em outras coisas do mundo por aí. Na verdade, todo tipo de produto, de serviço, enfim, de tudo que você pode comprar, vai obedecer à lei da oferta e da demanda. É interessante você saber disso e na verdade é fundamental. Por quê? Porque uma bolha, a formação de uma bolha está justamente baseada nisso, na lei da oferta e da demanda. Então, uma bolha é o quê? Uma bolha é quando um determinado ativo, um determinado mercado tem o seu preço extremamente inflado. O preço cresce muito dos ativos que você quer comprar nesse mercado. Por isso até que nós chamamos de bolha. Porque qual é o conceito de uma bolha? Uma bolha, ela vai aumentando, aumentando, aumentando de tamanho. Você já brincou com certeza de criança lá, de fazer bolha. Então você fazia várias bolinhas de água, né, de sabão que a gente costuma fazer. Você sabe, conforme você vai soprando, a bolha vai aumentando de tamanho até que chega uma hora que ela faz o quê? Ela estoura. Uma bolha financeira segue exatamente esse mesmo conceito. O preço vai subindo demais, os ativos vão ficando muito inflados, porque o preço deles cresce de uma forma muito maior do que deveria, e uma hora essa bolha vai estourar. E isso está relacionado diretamente à demanda por aquele ativo ou por aquele, inclusive, mercado específico. Então vamos supor que a procura por ações no geral, pelo mercado de ações, aumente muito, aumente bastante. Devido simplesmente à procura aumentar, ou seja, a demanda por aqueles ativos aumentar, o preço vai começar a subir. Porque conforme mais demandado algo é, mais as pessoas vão querer pagar por aquilo. Isso retroalimenta o processo. Por quê? Porque as pessoas vão olhando os ativos subirem, vão vendo as pessoas ganharem dinheiro com aquilo, e elas vão ficar com medo de ficar de fora e vão entrar também. Então nós teremos um efeito manada, que seria várias pessoas fazendo exatamente a mesma coisa, porque elas não querem ficar de fora nesse caso. Então tá todo mundo comprando, a procura por essa compra vai aumentar, e isso vai fazer com que os preços subam ainda mais. Só que para que se forme uma bolha realmente, esses ativos devem estar sendo precificados muito acima do que eles realmente valem.
Se você para então para analisar os negócios que estão sendo negociados ali naquele momento, as empresas por trás, enfim, as operações reais por trás daquilo, você vai perceber que não tem fundamento um aumento de preços desse tamanho. Não tem nenhuma razão, não tem nada que justifique aquilo. Eles estão sendo negociados muito acima do que eles realmente valem. Então você tem uma bolha. Aumenta demais a demanda, as pessoas vão comprando demais aquilo, só que não tem justificativa para aquilo. A única justificativa é que as pessoas estão procurando mais aquele ativo, é que os investidores estão querendo comprar aquilo. E uma hora o que acontece? Uma hora a bolha sempre estoura. Uma vez que os preços estão injustificavelmente altos, e acredite em mim, eles podem ficar muito, muito mais altos do que realmente deveria ser. Basta um evento, um gatilho, que quebre as expectativas dos investidores para você perceber que a bolha vai estourar e vai cair os preços vão despencar muito mais rápido do que eles subiram. Então você tem um efeito inverso. O efeito manada que fez com que o preço daqueles ativos subissem de forma muito alta, para ficar injustificavelmente alto, também vai fazer com que os preços caiam. E as quedas nas quebras das bolhas, no estouro das bolhas, costumam ser abruptas e rápidas. Quando os investidores percebem que o preço está caindo porque agora tem muito mais oferta do que demanda, ou seja, tem muito mais gente querendo vender do que comprar, eles vão querer vender também, porque os preços começam a cair. E aí o medo, o pânico toma conta. Eu não quero perder, o preço está caindo, então eu tenho que vender. E a mesma lógica que faz com que o processo se retroalimente para cima, ou seja, para formar a bolha, vai fazer com que os preços caiam quando a bolha estoura. E nesse processo, muita gente vai perder muito dinheiro, principalmente quem comprou no ponto mais alto da bolha, no pico da bolha financeira. Então, resumindo tudo que eu falei aqui, a demanda por um ativo cresce muito, muito mais gente querendo comprar esse ativo do que a oferta disponível de venda. Então o preço vai se valorizar e vai subir bastante, vai ficar injustificavelmente alto, sem que haja nenhuma razão ou fundamento para isso. Quando ocorre alguma quebra de expectativa, e isso pode ser qualquer evento que engatilhe essa quebra de expectativa e os investidores percebem a besteira que eles fizeram, os preços vão cair, porque aí todo mundo vai querer vender esses ativos aí. E você vai ter muito mais oferta do que demanda, empurrando os preços rapidamente para baixo. Então é basicamente assim que se forma uma bolha financeira, e é basicamente assim que uma bolha financeira ela estoura. Mas aí eu pergunto, o que faz com que o preço dos ativos suba assim? Porque o otimismo, muitas vezes, ele não vem do nada. Alguma coisa acontece para que o preço suba muito. Aí são vários fatores, eu posso citar alguns aqui. O próprio otimismo pode ser motivado pelo otimismo. Mas como assim? Existe uma expectativa muito boa em cima daquele mercado específico ou daquele ativo específico. Então as pessoas irracionalmente ficam otimistas e começam a comprar. E uma vez que aquilo começa a subir, isso atrai novos investidores porque aquilo está subindo e as pessoas pensam que pode ganhar dinheiro com aquilo e o processo é retroalimentado, formando-se uma bolha. Mas muitas vezes existe algo que pode ajudar até a aumentar esse otimismo. Exemplo, uma nova tecnologia. Então, às vezes, quando uma nova tecnologia surge, e eu vou citar um exemplo aqui, pelo amor de Deus, não estou falando que está se formando uma bolha, é um exemplo. Mas a inteligência artificial, que hoje seria uma tecnologia que está todo mundo falando, e se alguma empresa utilizando-se de inteligência artificial gere uma grande expectativa que ela vai gerar muitos lucros lá na frente, isso pode atrair um grande otimismo dos investidores que começam a investir nela sem que haja um fundamento sólido para isso, sem que ela realmente esteja gerando aquele retorno ou aqueles lucros que as pessoas esperam que ela gere. E isso pode levar à formação de uma bolha. Tá? É um exemplo de como uma nova tecnologia pode influenciar nisso. Ela pode ajudar a alimentar esse otimismo em cima do ativo. Mas nem sempre novas tecnologias estão envolvidas. Vou citar um exemplo aqui mais para frente para vocês de uma bolha que realmente aconteceu, que não havia uma nova tecnologia envolvida. Só que muitas vezes pode sim ter uma nova tecnologia envolvida para alimentar esse processo.
Só que um fator que eu acho até mais importante, mais indicativo do que esse, seria o excesso de liquidez. Ou seja, o dinheiro é fácil de se conseguir no mercado. E geralmente esse excesso de liquidez acontece quando os juros estão baixos. Porque quando o juro está baixo, isso incentiva que as pessoas tomem dinheiro, incentiva que as pessoas invistam em ativos de risco. Por quê? Porque os ativos mais seguros indexados às taxas de juros não estão rendendo muito. Então as pessoas pegam esse dinheiro e vão colocar em outro local. E nós vemos que grandes bolhas se formaram exatamente quando as taxas de juros estavam baixas e havia muita liquidez no mercado. Então, quando o juro é baixo e o dinheiro é fácil de se conseguir, quando existe muita liquidez, isso também ajuda na formação de uma bolha, porque as pessoas buscam coisas mais arriscadas, mais aventuras para investir e acabam colocando dinheiro em lugares que elas não colocariam se caso fosse mais difícil o dinheiro, se caso os juros estivessem mais altos e ativos mais seguros estivessem mais rentáveis. E aí, se você junta ainda os três fatores, um excesso de liquidez, uma nova tecnologia e um excesso de otimismo, você tem aí um grande cenário para que se forme uma bolha financeira. Sempre lembrando, uma bolha financeira pode se formar em qualquer mercado ou em qualquer ativo. Por exemplo, forma-se uma bolha no mercado de ação como um todo. Ou então forma-se uma bolha no mercado de fundos imobiliários, por exemplo, como um todo. Mas pode acontecer que seja em um ativo específico. Quer um exemplo? Há uns 2 anos atrás aí, do momento que eu gravo esse vídeo, é claro, eu estou gravando em 2023, a empresa Magalu, Magazine Luiza, teve o seu preço extremamente inflado. E na minha humilde opinião, nada justificava ter um preço daquele. E quando houve aí uma quebra de expectativas, o ativo despencou e caiu, e para mim aquilo foi uma bolha. Note, aconteceu em um ativo, não foi no mercado inteiro naquele momento. Mas também pode acontecer em algum nicho de mercado. E eu vou citar um exemplo para vocês de uma bolha que se formou em setor de tecnologia. E outro exemplo de uma bolha que se formou no mercado imobiliário. Então, foi no mercado ao todo, foi em todas as ações do mercado? Não, foi em apenas um setor, apenas em um nicho ali. E isso pode acontecer, uma bolha também pode se formar em um nicho específico. Então não há regras para isso. Tudo que envolve aí oferta e demanda pode ter uma bolha. Uma bolha pode surgir em tudo o que é ativo financeiro que existe por aí. E eu já falei agora há pouco que eu ia citar exemplos e eu vou começar a citar os exemplos agora. Então, 2 exemplos de 2 bolhas que aconteceram próximas de nós, bem próximas da gente. Porque eu poderia citar, por exemplo, a maior bolha da história lá em 1929, quando você teve uma grande quebra da Bolsa dos Estados Unidos, que foi a maior crise financeira da história, por sinal. Foi uma grande bolha naquele momento. Mas eu não vou citar isso. Às vezes você pensa, foi em 1929, faz muito tempo, já faz quase 100 anos. Isso não acontece mais, né? Então eu vou citar para você 2 exemplos que aconteceram agora, há pouco mais de 20 anos atrás, e um nem chega a 20 anos ainda. E quem sabe mais para frente eu faça um vídeo específico apenas da crise de 1929. Mas o primeiro exemplo que eu vou dar para vocês seria a bolha das .com, que teve seu estouro aí entre os anos 2000 e 2001, ou seja, há pouco mais de 20 anos atrás. A bolha das .com foi formada com uma euforia em relação à internet. E sim, a internet é revolucionária, as pessoas lá atrás também pensaram que a internet seria revolucionária, só que a gente sabe que isso leva tempo. E a partir do ano de 1995, começa uma euforia muito grande em relação às empresas chamadas empresas.com. Ou seja, são empresas de tecnologia baseadas na internet. Todo mundo aqui sabe o que é .com, né? Na hora que você vai lá entrar no site, você geralmente digita .com, por aí vai, e daí vem esse nome, bolha das .com, essas empresas de tecnologia baseadas na internet. Só que nós temos um problema. Lembra que eu disse que não há fundamentos para que o preço dos ativos subam muito. E essas empresas sequer davam lucro. Muitas delas nem tinham um plano de negócios estruturado. Só que mesmo assim, essas empresas entram na bolsa de valores, as pessoas loucamente investem nelas durante os anos 95 até ali o ano 2000, e elas atingem valores de mercado exorbitantes. Muito, mas muito acima do que elas realmente valiam, justamente por causa do otimismo. Olha só os fatores que eu falei. Você tem otimismo e você tem, neste caso, uma nova tecnologia, que é a internet sendo cada vez mais popularizada e empresas baseadas na internet.
como todo mundo pensando, isso é o que há, isso é o futuro, todo mundo foi comprando e empresa ruim, empresa porcaria, também começou a valorizar muito acima do que deveriam. Elas não deveriam valer muito e passaram a valer muito devido ao excesso da demanda por essas ações. Para você ter uma ideia, as empresas tech nos Estados Unidos são listadas no índice Nasdaq. E nessa época, o índice Nasdaq passou dos 5.000 pontos. O pico da bolha se deu no dia 10 de março do ano 2000, quando o índice Nasdaq chegou aí a 5.000 e tantos pontos. Que nessa época aí era o auge, o máximo que esse índice tinha alcançado. Nunca esteve tão alto. E para ajudar nesse processo, você tem o fato de que entre 98 e 99, as taxas de juros americanas estavam baixas. Ou seja, havia dinheiro fácil no mercado, havia muita liquidez no mercado e isso ajuda com que a bolha cresça. Só que aí no ano 2000, o que acontece? O Banco Central Americano, o Federal Reserve, resolve aumentar as taxas de juros. E aí começa uma inversão no mercado. Os investidores cobram das empresas esses lucros, falando, e aí, investimos em vocês e agora, cadê os lucros aí? Já chegou a hora de dar um retorno, né? Mas, como eu disse, muitas dessas empresas não eram rentáveis. O retorno não existia e aí houve essa tal quebra de expectativas e a bolha estourou. O Nasdaq começou a desvalorizar, as pessoas foram saindo dessas empresas, foram perdendo dinheiro, muitos investidores perderam muito dinheiro nisso. E já no início de 2001, muitas dessas empresas haviam quebrado ou estavam em processo de venda ou de fusão com outras empresas. O índice Nasdaq, que tinha chegado em março de 2000 a mais de 5.000 pontos, em 2001 já estava abaixo dos 2.000 pontos, bem abaixo ali dos 2.000 pontos. E para vocês terem uma ideia de como o mercado estava inflado, como havia uma bolha no ano 2000, o índice Nasdaq só recupera o patamar de 5.000 pontos no ano de 2015, ou seja, 15 anos após o seu pico no ano 2000. E esse foi o tamanho da bolha das .com. E eu garanto para você, muita gente perdeu muito dinheiro nessa época, porque foram no otimismo com as empresas de internet naquele momento. E o segundo exemplo que eu vou dar é o exemplo da crise do subprime, ou da crise de 2008. Essa é um pouco mais recente, aconteceu alguns anos depois da bolha das .com. Eu mesmo me lembro, eu tinha 14 anos na época, não entendia nada do que estava acontecendo, mas eu me lembro das notícias dessa crise que se alastrou pelo mundo. Essa não ficou restrita a apenas um lugar, a apenas um mercado. Essa realmente levou países à recessão. E ela estoura onde? Ela estoura no mercado imobiliário americano. E veja bem, mercado imobiliário. Dessa vez não tem nova tecnologia envolvida. Desde lá da pré-história, quando o homem construiu sua primeira casa, você já tem imóveis. Então não era tecnologia nova não. Mas você tinha otimismo e você também tinha excesso de liquidez no mercado. Os juros estavam baixos. E nos anos anteriores ali, a 2008, devido aos juros estarem baixos, isso incentivou a procura pelos imóveis nos Estados Unidos. E como esses imóveis eram vendidos? Eles eram vendidos com hipotecas. Uma hipoteca nada mais é do que um financiamento imobiliário em que a garantia é o próprio imóvel, ou seja, você não pagou, então eles tomam seu imóvel. Para você ter uma ideia, entre os anos de 1997 e 2006, o preço de um imóvel nos Estados Unidos chegou a subir 124%. Ou seja, nesse período aí de apenas 9 anos, o preço dos imóveis mais do que dobraram nos Estados Unidos da América. Isso aí incentivou o quê? Uma especulação no mercado imobiliário, ou seja, as pessoas compravam imóveis simplesmente com o intuito de vender esses imóveis a um valor mais caro lá na frente, já que os imóveis estavam se valorizando muito. Você percebe que isso ocorre fora da bolsa, né? O primeiro exemplo aí que eu citei para vocês foi dentro da bolsa de valores, as pessoas investindo nessas empresas de tecnologia. Agora não, agora a compra é realmente de imóveis. Só que junto com essas hipotecas, o que subia? O aumento também das hipotecas subprime, chamadas de hipotecas subprime. O que seria uma hipoteca subprime? Seria uma hipoteca de alto risco de crédito. Traduzindo, alto risco de calote. O risco de o tomador dessa hipoteca, né, a pessoa que fez esse empréstimo, esse financiamento, não pagar a hipoteca era um risco muito grande. Só que aí, isso começa a envolver mais mercados por aí. Por quê?
Porque os bancos passaram a vender essas hipotecas. Para o banco receber o dinheiro da hipoteca mais rápido e não ter que esperar os anos, enfim, do pagamento desse financiamento, eles passam a vender essas hipotecas para empresas securitizadoras. E o que essas empresas faziam? Elas transformavam essas hipotecas, elas pegavam várias hipotecas que elas tinham comprado dos bancos e colocavam elas em instrumentos financeiros chamados CDS e CDO. E aí elas vendiam esses CDS e CDO no mercado financeiro. Então, investidores compravam esses CDS e CDO na expectativa de receberem, então, o valor dessas hipotecas. E isso era considerado um investimento seguro, porque, afinal, se caso não pagassem as hipotecas, qual que era a garantia? Era o imóvel. Só que não se esqueça, o mercado estava inflado, o preço dos imóveis estava realmente muito acima do que deveria ser. A partir de 2006, as taxas de juros americanos começam a subir. E muitos devedores, devido às taxas de juros começarem a subir, não aguentaram mais pagar essas hipotecas, principalmente os devedores subprime, os devedores de alto risco. E aí, não paga. As pessoas que compraram aqueles instrumentos financeiros não recebem. A crise estourou no ano de 2008. Os juros estão altos, pessoas estão perdendo imóveis, o preço dos imóveis começa a cair, porque afinal a procura por eles também vai começar a diminuir. Os investidores se veem com imóveis desvalorizados na sua mão, enfim, a estrutura colapsa totalmente. O auge da crise se dá em 2008, quando o banco Lehman Brothers, um grande banco de investimento, um dos maiores bancos de investimentos do mundo, quebra devido a isso. Enfim, vários bancos de investimento entram em dificuldade também. A crise inunda todos os mercados, a economia americana entrou em recessão, foi um caos. E tudo isso se inicia com uma bolha no mercado imobiliário americano. Ou seja, depois de tudo isso, creio que deu para entender. Tome bastante cuidado. Analise, atente-se aos fundamentos daquilo que você está investindo. Não fique empolgado só porque o preço de algo está subindo e outras pessoas estão ganhando dinheiro com aquilo. Não entre na manada. Não seja daqueles que só porque os outros estão fazendo você também vai fazer. Porque é exatamente isso que cria uma bolha, que alimenta uma bolha e que leva as pessoas a quebrarem, a perderem muito dinheiro quando a bolha estoura. E veja bem, muita gente só percebe que é uma bolha depois que a bolha estoura, porque depois fica muito óbvio, né? Você olha para trás e fala, nossa, realmente estava muito caro. Muita gente não percebe na hora. E milhares têm grandes prejuízos uma vez que essa bolha estourou. Então, olhe para os fundamentos do que você está investindo. Se tem muita gente falando daquilo naquele momento, suspeite. Se os preços estão muito acima do que deveriam ser, uma vez que você analisa aquele negócio, suspeite. Uma empresa não dá lucro e está crescendo demais o valor de mercado dela, suspeite. Um mercado que estava lá normalzinho começa de repente a ter uma alta valorização e as pessoas querendo histórias mirabolantes de por que aquilo está subindo e tal, suspeite. Isso tem grande chance de ser uma bolha e se você entra naquilo, você pode no futuro perder muito dinheiro, principalmente se você entra no pico dessa bolha. E eu acredito que para encerrar o vídeo, seja bem apropriado eu citar uma frase do grande investidor Warren Buffett. E a frase dele é: tenha medo enquanto os outros estão gananciosos, e seja ganancioso enquanto os outros estão com medo. No caso das bolhas, nós pegamos a primeira parte dessa frase. Tenha medo quando as pessoas estão gananciosas, porque é exatamente isso. Quando todo mundo está muito otimista e investindo exatamente por causa desse otimismo, isso não é um bom sinal. Tenha medo. Provavelmente os ativos estão muito valorizados. Tenha cuidado redobrado, analise muito bem o que você está investindo nesse momento, para que você não corra o risco de entrar numa bolha e fazer parte da estatística de pessoas que vão perder dinheiro quando essa bolha estourar, porque a história nos mostra, se você for analisar, toda a bolha estoura. E não há razão nenhuma para acreditar que uma próxima bolha que com certeza vai surgir não vá estourar no futuro. Não faça parte de pessoas que vão perder dinheiro com essa bolha.
Gostou do vídeo de hoje? Tem alguma dúvida quanto a bolhas? Algo não ficou muito claro? Por favor, deixe a sua pergunta ou a sua opinião nos comentários. Você já entrou em algum tipo de bolha, talvez em algum ativo específico? Já perdeu dinheiro com isso? Deixe também a sua experiência nos comentários. E não se esqueçam também de se inscrever no canal, de apertar o sininho para que você não perca nenhuma notificação, porque eu sempre tento trazer conteúdos que são relevantes para a sua vida financeira e para os seus investimentos. Não se esqueça também de curtir o meu Instagram, pelo mesmo motivo, eu sempre procuro postar coisas lá que serão relevantes para a sua vida financeira e para os seus investimentos. O Instagram vai estar aparecendo aqui embaixo. Então é isso aí, espero que tenham gostado mesmo do vídeo de hoje, que tenha ajudado vocês a entender melhor o que é uma bolha financeira e como ela funciona, e vejo vocês no próximo. Até lá!